Gravando. Então, vamos retomar a aula. Vamos agora para o artigo 125 do Código Penal. Então, nós trabalhamos com o artigo 124, que seria a conduta da gestante. São duas as condutas, quando ela provoca e quando ela consente. Agora, nós temos o artigo 125 e 126. No 125 e 126, como eu falei para vocês, a estrutura do tipo penal, o legislador trabalhou dessa forma, ou seja, ele separou a conduta do terceiro. Ou seja, o 125 e 6 dizem respeito à conduta do terceiro que provoca o aborto. A diferença do 125 e 126 é justamente em relação ao consentimento da gestante. E depois vocês vão verificar que o artigo 126 tem um parágrafo único, onde se determina o quê? Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, ameaça ou violência. Não precisa se preocupar aqui que nós vamos trabalhar com ele depois. Mas só para vocês verificarem, quando ele diz aplica-se a pena do artigo anterior, ele, na verdade, está determinando que a gente processa a pessoa pelo aborto praticado sem consentimento do gestante. Essas hipóteses trabalhadas no parágrafo único é aquelas que tornam o consentimento da gestante inválido. Portanto, por isso que determina a aplicação do artigo 125. Então, aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14, trata isso aí especificamente. Então, no geral, nós temos agora artigo 125 e artigo 126 do Código Penal. Seria o aborto praticado por terceiro. 125, sem consentimento da gestante, e o artigo 126, com consentimento da gestante. Em relação à estrutura, a gente vai trabalhar novamente com o sujeito ativo. Deixa eu ver o papel. Naquela estrutura. Então, vamos lá, 125. Provocar aborto sem consentimento da gestante. Em relação ao bem jurídico, pessoal, tem alguém tem alguma dúvida? Qual é o bem jurídico tutelado no artigo 125? Nós continuamos o quê? Nós continuamos defendendo a preservação da vida. Sujeito ativo. Quando a gente parte para o sujeito ativo, a gente quer saber se o artigo 125 é um crime comum, crime próprio ou não próprio. Diz lá, provocar aborto sem consentimento da gestante. Existe alguma qualidade especial para a prática deste crime ou não? Não existe. Vocês viram que no 124 fala provocar aborto em si mesma, né? Ou consentir. No 125, o tipo penal fala provocar aborto sem o consentimento da gestante. Portanto, no 125, não existe nenhuma característica especial para a prática do crime. Ou seja, nós classificamos o artigo 125, e eu já adianto que o 126 é a mesma coisa, porque é provocar aborto com consentimento da gestante. Mas, em relação ao autor, não tem nenhuma característica especial sendo exigida. Portanto, nós classificamos o artigo 125 e 126 como crime comum, né? Então, nós vimos que o 124 não é crime comum, crime próprio. Em relação ao 125 e 126, não há nenhuma qualidade especial para a prática deste crime. Portanto, o sujeito ativo, qualquer pessoa. Vamos lá no 125. Quem que seria o sujeito passivo no 125? Analisando o tipo penal, a gente vê provocar aborto sem consentimento da gestante. Portanto, em relação ao artigo 125, nós temos dois sujeitos passivos. Nós temos a gestante, porque o aborto está sendo provocado sem o consentimento dela, e temos também o feto. Ou seja, então, em relação ao 125, o sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo, agora, além do feto, nós temos a gestante, que o aborto está sendo praticado contra a vontade da gestante. Tipo objetivo, muda alguma coisa, gente? O tipo objetivo não muda em nada nesse caso, porque o tipo objetivo seria o quê? A provocação do aborto. Isso é feito de forma livre, ou seja, da mesma forma que, em relação à primeira conduta do 124, o legislador apenas utilizou a expressão provocar aborto. Só que vem sem consentimento da gestante. O provocar aborto, ele não indicou para nós
como é que essa conduta tem que ser praticada. Portanto, de forma livre, ou seja, da mesma maneira que eu falei, choque elétrico, diferença de temperatura, medicamento, né, soco, enfim, é forma livre. Portanto, não existe nenhuma maneira determinada pelo legislador para a sua prática. Então, sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, nós acrescentamos que é a gestante e o feto. Tipo objetivo, de forma livre. Elemento subjetivo. Em relação ao elemento subjetivo, também não muda, ou seja, é punido o crime do aborto sem consentimento da gestante ou com consentimento da gestante somente na figura dolosa. Não há que se fará em figura culposa. O que nós temos em relação daí à consumação? Há alguma mudança em relação à consumação? Da mesma forma, não, né? Porque nós verificamos quando que o crime será considerado consumado? Quando todos os seus elementos estiverem presentes. Por isso que eu falei que agora as figuras serão bem mais... Porque a estrutura do tipo penal você já tem uma noção no 124. Quer dizer, quando diz lá provocar aborto sem consentimento da gestante, o que o legislador está exigindo para efeito de consumação? A interrupção da gravidez com a consequente morte do feto. Portanto, a consumação do artigo 125, em relação à conduta, primeira conduta do 124, é a mesma. É com a morte, com a interrupção da gravidez e consequente morte do feto. Haveria a possibilidade de tentativa em relação ao artigo 125? Da mesma maneira que o 124, nós estamos diante de um crime material, ou seja, haverá a necessidade da realização de um exame de corpo de delito para demonstrar que a morte do feto foi decorrente de manobras abortivas. Portanto, a consumação ocorre com a morte do feto. Cabe tentativa? Da mesma forma, ou seja, se houve interrupção, ou seja, se não houve resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente, nós teremos a tentativa. Então, digamos que alguém estivesse praticando uma manobra abortiva, a própria, no caso aqui, sem o consentimento da gestante, a própria gestante consegue escapar e ir embora. Ou seja, deu início à execução? Sim. Só que por circunstâncias alheias à vontade do agente, não houve consumação do fato. Ou seja, ainda que houvesse intervenção da gestante, intervenção de terceiro, evitando o resultado, mas já dado início à execução do crime, o agente responderá na figura tentada. Portanto, permite-se a tentativa da mesma maneira que o 124. Portanto, a única situação que nós temos alterado no 125, gente, diz respeito à classificação do crime, que agora é um crime comum, e diz respeito ao sujeito passivo, que além do feto, nós incluímos também a gestante. Artigo 126 do Código Penal. Tem a mesma estrutura, ou seja, provocar aborto com o consentimento da gestante. Em relação à estrutura, bem jurídico, tutelado, agora voltamos igual ao 124, porque nós temos a conduta com consentimento da gestante. Portanto, o que se protege é o bem-vida. Sujeito ativo, no 126, provocar aborto com consentimento da gestante. Não existe nenhuma qualidade especial para o sujeito ativo. Portanto, classificamos o artigo 126 como um crime comum. Né? Em relação ao... faltou um detalhezinho para a gente discutir aqui. Cabe concurso de agentes no 125, 126? Nós tratamos isso lá no 124, quando eu incluí. Sim, cabe. Né? É um crime comum, portanto, eu posso ter coautoria ou posso ter participação. Como não exige nenhuma qualidade especial, digamos que duas pessoas estivessem praticando o aborto, seja com consentimento ou sem consentimento. As duas pessoas que estão praticando o verbo do tipo vão responder como autores. Se uma pessoa está provocando o aborto, seja sem consentimento, seja com consentimento, e auxiliada por terceiro, esse terceiro será o quê? Partícipe na conduta do autor. Ou seja, ele está prestando auxílio para que o terceiro pratique o aborto. Seja com consentimento, seja sem consentimento. Naquele exemplo completo, então, digamos que foi feito o aborto praticado pelo médico e ele foi assistido pela gestante. Ele é autor, ela é partícipe. Dois médicos participaram do ato do aborto. Nós temos coautoria e temos duas enfermeiras, duas partícipes. Então, o tipo penal admite, tanto 5 como 125 como 126, admite concurso de agentes, mas diferente do 124, e nós
admitimos tanto coautoria como participação, certo? Tipo objetivo já foi, subjetivo já foi, consumação já foi e tentativa já foi. Então, agora, 126. Né? Provocar aborto com consentimento da gestante, a única diferença é que o crime é comum, o restante ele é igual. Por quê? Porque continua sendo sujeito passivo somente o feto, no 126. Porque diz provocar aborto com consentimento da gestante. Né? O restante é a mesma coisa. Tipo objetivo, de forma livre. Elemento subjetivo, o dolo. Consumação, com a interrupção da gravidez, consequente morte do feto. Existe possibilidade de tentativa, ou seja, se por circunstâncias além à vontade do agente, alguém interveio, alguém impediu que o procedimento chegasse ao final, o agente deu início à execução do fato, responderá na figura tentada. Né? O que nós temos que lembrar agora, e que é uma situação interessante no 126? Percebam lá, provocar aborto com consentimento da gestante. Pensem o seguinte, se o aborto está sendo praticado com o consentimento da gestante, obviamente que nós teremos o quê? 2 sujeitos ativos, só que em tipos penais diferentes. Eu não fiz isso no 124 para não fazer bagunça na cabeça de vocês, mas o mesmo raciocínio eu uso lá, em relação ao 124. Só que no 124, na segunda figura. Lembra a segunda figura? Vamos relembrar. O aborto, no 124, é provocar aborto em si mesma. Então, essa parte não é o que nós estamos tratando. Vamos em relação à segunda conduta. Consentir que outrem lhe o provoque, 124. Então, percebam que no 124 a gestante pode provocar ou consentir. Quando ela consente que alguém provoque o aborto nela, nós vamos perceber que nós temos 2 tipos penais sendo aplicados. Por quê? Porque quando ela consentiu, nós tivemos a figura de um terceiro que está provocando com o consentimento, que está no 126. Então, se eu tenho essa situação fática, eu terei o quê? 2 pessoas praticando crime. A gestante, no 124, segunda figura, ou seja, consentimento, e o terceiro, no 126, provocando o aborto com consentimento. Então, sempre que eu tiver o 124, segunda figura, eu terei também o 126, né? Porque o 126 seria a provocação do aborto com consentimento da gestante. Então, a pessoa que estiver praticando o aborto com consentimento da gestante vai responder no 126. Mas como houve consentimento da gestante, a gestante também será responsabilizada criminalmente. Só que ela, no artigo 124, segunda figura, na conduta consentir. Entenderam isso? Então, em relação ao artigo 126, a gestante responderá na figura do 124 e o terceiro na figura do 126, porque o aborto foi provocado com o consentimento da gestante. Ele responde no 126 e, obviamente, eu tenho ali na situação fática um consentimento sendo dado pela gestante e, portanto, ela também responderá no artigo 124. Bom, interessante agora que eu fiz a leitura é o parágrafo único do artigo 124, perdão, 126. Diz lá, aplica-se a pena do artigo anterior. Qual o artigo anterior? 125. O que diz o artigo anterior? Aborto é provocado sem o consentimento da gestante. Então, no 126, um parágrafo único diz o seguinte, haverá, no entanto, a aplicação do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. O que a gente analisa aqui, gente, é justamente o quê? Nós estamos tratando no 126 de um aborto que seria praticado com consentimento da gestante. Mas, óbvio, que para que haja essa figura, o consentimento da gestante tem que ser válido. Se o consentimento da gestante não é válido, nós aplicamos o artigo anterior. Ou seja, se for inválido o consentimento dela, o agente, na verdade, está praticando o aborto sem consentimento da gestante. Então, o parágrafo único do 126 apenas disse o seguinte, haverá
o aborto com consentimento, desde que esse consentimento seja válido. Se o consentimento for inválido, aplico o artigo anterior, que é aborto sem consentimento. E aí ele diz, as situações em que esse consentimento não tem validade jurídica, né? E todas elas são de fácil compreensão. Primeira delas, o requisito é de ordem objetiva, pois se estabeleceu o quê? É um defeito de idade da gestante. Ou seja, se a gestante concordou que o aborto fosse realizado, só que a gestante ela é menor de 14 anos. Sendo menor de 14 anos, o consentimento dela não tem validade no mundo jurídico, por determinação do próprio legislador. Ou seja, se o médico provocou o aborto, no caso eu estou dando um exemplo médico, né? Se ele provocou o aborto, mas ela é menor de 14, esse consentimento não tem validade. Por isso que o legislador, no parágrafo único, disse o seguinte, aplica-se a pena do artigo anterior, ou seja, a pena do artigo anterior, sem consentimento, é mais alta do que a do 126. Se ela é menor de 14, o consentimento dela não tem validade, o médico vai responder com a pena do artigo 125, porque esse consentimento não tem validade, portanto, sem consentimento da gestante. Segunda situação, ou é alienado ou débil mental. É uma situação agora em relação ao sujeito passivo, ou seja, a gestante, ela consentiu. Só que o consentimento não tem validade nenhuma, porque ela não tem consciência das coisas que está fazendo, ela não tem capacidade de entendimento da autorização que está dando. Ela tem uma deficiência agora mental, ou seja, que torna esse consentimento inválido. Embora ela tivesse gesticulado com a cabeça, se existe a demonstração de que a gestante ela era alienada ao débil mental, esse consentimento não tem validade e, portanto, o médico vai responder por aborto sem consentimento. Ao final, fala, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Isso, obviamente, gente, vocês tiveram um pouco dessa situação na parte geral do Código Civil, ou seja, é um vício de vontade. Ou seja, essas três... Perdão que a voz está falhando aqui. Essas três situações invalidam um consentimento porque ele é inválido, ele não existiu. Vamos analisar e exemplificar essas situações. Então, vamos lá. Aplica-se a pena do anterior se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. A fraude, ela está sendo induzida a uma situação de erro. Ou seja, estão utilizando de fraude para que ela diga assim, digamos que a pessoa levou ela até o médico e disse, não, o feto está morto. Nós só vamos retirar agora o feto morto. Ou seja, indicaram para ela que a gestação dela não tinha mais possibilidade de prosseguimento porque o feto dela estava morto. O médico disse, o seu feto está morto, então eu vou tirar. Então ela concordou, sim, você assina aqui? Assino. Só que esse consentimento foi mediante fraude, ela foi enganada. Ela, na verdade, ela estava sendo induzida a uma falsa percepção da realidade. Ela não sabia que o feto estava vivo. Foi dito para ela que o feto estava morto. De forma que esse consentimento mediante fraude não tem validade, por isso que ele responde um aborto sem consentimento. Depois disso diz, grave ameaça. Obviamente que se a pessoa está sendo ameaçada gravemente, existe um vício de vontade. Ela não está concordando com o ato a ser praticado. Ela não está dizendo, faça o aborto. Um exemplo dado pela doutrina. O pai diz, se você não consentir, eu toco você na rua. Eu deixo você na miséria. Eu vou acabar com a tua vida. Ou seja, ela está sendo gravemente ameaçada. Ou seja, óbvio que existe um vício desse consentimento. Então, se demonstrado nos autos de que esse consentimento foi obtido mediante grave ameaça, esse consentimento não tem validade e a pessoa que provocou o aborto vai responder como, no artigo 125, aborto praticado sem consentimento. E a última hipótese, que fica mais evidente essa situação, que é aquele consentimento que foi obtido mediante violência. Eu já mencionei para vocês que o legislador trata da violência em duas situações, a violência física ou psíquica. Quando ele se refere à violência psíquica, ele usa o termo grave ameaça, que foi a hipótese que nós trabalhamos agora há pouco. Quando ele usa da expressão do vernáculo violência, ele está se referindo à violência física. Então, obviamente, que se o consentimento foi obtido mediante a prática de violência física contra a gestante,
ele não tem validade qualquer. Ou seja, a gestante foi agredida para assinar um consentimento. Ela foi agredida para permanecer numa mesa e depois sedada. Então, em todas essas hipóteses, percebam vocês que houve um vício no consentimento. Na primeira, decorrente da idade da vítima, ela era menor de 14, ainda que ela dissesse sim, esse consentimento não tem validade qualquer juridicamente. Na segunda hipótese, ela era alienada ou débil mental, portanto, não tinha consciência de nada do que estava sendo consentido. Depois, ela foi tapeada, ou seja, o consentimento foi obtido mediante fraude, ela foi enganada, por isso que consentiu. Se ela tivesse noção da realidade, ela não teria aceito. Depois, ela foi gravemente ameaçada, portanto, esse consentimento viciado. E, por última hipótese, o consentimento foi obtido por violência física, obviamente, e, portanto, tornando esse consentimento inválido. Então, o legislador nada mais fez do que dizer o seguinte: se houver consentimento, mas houver vício no consentimento, o agente vai responder com a pena do artigo do 125, que é a pena do artigo anterior, ou seja, provocação do aborto sem consentimento da gestante. Alguma dúvida aqui, gente? Posso prosseguir? Vocês estão com áudio aí? Estão conseguindo ou não? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Aquele coisa, ele travou novamente. Alguma dúvida em relação a essa situação? Não. 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 Então, perceba, tem o 125 sem consentimento, 126 com consentimento. E o parágrafo único diz: se o consentimento não for válido, pena do artigo 125, que é sem consentimento. Certo? Professor, Vale. tem um pessoal que tá falando lá naquele grupo que o senhor tá, que eles não estão conseguindo logar nem mandar o RA. Eu falei que eu ia avisar pro senhor depois para você ver lá quem tá mandando Não entendi nada. pelo WhatsApp. Mas eu vou tirar print da tela aqui. Ah, você está mandando lá. É porque, assim, algumas pessoas não estão conseguindo mandar o RA no chat Tá. e outras não conseguiram retornar. Daí eles estão avisando lá naquele grupo do WhatsApp o RA de o que aconteceu. Puta, que zona. Mas como é que eu vou? Porque lá, sabe o que acontece? No grupo lá tem trocentas pessoas que envolve todos os professores. Realmente é complicado. Complicado. Sabe o que eu ia pedir, Eduardo? Eduardo, tá aí? Oi, pois não, professor. Você consegue depois que eles mandem para você, Eduardo, essas pessoas que tiveram essa dificuldade? Consigo sim. Porque senão lá naquele grupo até eu conseguir achar tudo isso. Aí você manda só a relação desse pessoal, tá bom? Tá joia. Fechou. Mais alguma dúvida em relação à matéria? Posso prosseguir? Pode sim. Deixa eu prosseguir. Então, vamos lá. Professora, eu tenho uma dúvida no 124. Fala um pouquinho mais alto só. Eu tenho uma dúvida no 124. Vou falar. Então, se por exemplo assim, uma pessoa acredita que ela está grávida, e aí ela vai até um amigo que é técnico em enfermagem e já realizou alguns abortos legais. O aborto, nesse caso, é um crime impossível, mas aí ele tenta fazer o aborto nela, acreditando que ela está grávida e ela vem a falecer. O que ele vai responder pela morte dela daí? Sendo que o aborto é um crime impossível, mas se gerou a morte. Homicídio culposo. Ah, tá jóia. Ele não vai responder por aborto nunca, porque como eu falei para vocês, para que haja aborto é necessária a gravidez. Agora, se ele provocou a manobra abortiva e deu causa à morte dela, e não foi intencional, obviamente, né? Ele deu causa porque ele praticou uma conduta de imperícia ou até mesmo de imprudência, dando causa à morte da vítima. Então, ele agiu com culpa em relação ao resultado. O crime que ele está praticando é de homicídio culposo. Não tem nada a ver com aborto. Entendi, professor. Tá joia? Vai. Professor, Oi? você poderia, por favor, dar um exemplo de dolo eventual no crime de aborto, que eu fiquei com muita dúvida em relação a esse quesito? Na prática, gente, isso aí é quase que impossível.
tecnicamente é possível. Ou seja, o dolo eventual, o que nós estamos discutindo? É possível a aplicação do dolo eventual no crime de aborto? É possível. Quando que é possível? Quando a pessoa age com indiferença em relação ao resultado. Então, digamos que ela não queira praticar aborto, mas ela está praticando manobras que podem acarretar aborto. Nós estamos numa linha muito próxima entre um crime culposo, seria lesão corporal culposa na gestante, porque não existe aborto culposo, ou aborto. Desde que eu reconheça, estou falando isso em relação à imprudência e à negligência. Quando que eu vou diferenciar essa conduta? É aquilo que nós mencionamos. O dolo eventual é uma situação muito complexa para a gente demonstrar na prática, porque ele está muito próximo da culpa consciente, né? Então, quando que eu verifico isso? Quando a gente age com indiferença em relação ao resultado. Então, se ele está praticando algum tipo de agressão ali na gestante nesse aspecto de provocação, e ele age com indiferença, vamos falar, olha, cuidado, rapaz, isso aí pode causar aborto. Ele que se dane. Eu não quero isso, mas que se dane. Na situação O professor, Oi. Se ela fosse numa montanha-russa, poderia ser, né? Sim. Se a pessoa fosse na montanha-russa. Tipo, pode ser que ocasione. Mas você só vai conseguir provar isso aí se ela agir com total indiferença em relação ao resultado, né? Se falarem, olha, você pode acabar perdendo a criança. Se ela acredita que não vai acontecer, e normalmente é o que uma gestante pensaria dessa forma, ela não vai responder na figura culposa. Perdão, não vai ter dolo eventual, porque ela não está agindo com diferença. Mas vamos lá, vamos usar o seu exemplo. Digamos que ela fala, também, se perder, perdeu. Aí, perfeito. Aí a gente pode usar esse exemplo seu com tranquilidade. É uma situação até interessante. Entendeu? Ô, professor, Oi. seria aquelas mulheres dependentes químicas que usam drogas e bebem e não se importam? Aí é mais complicado, viu? Porque você teria da mesma forma que agir com indiferença em relação ao resultado. Nós temos muita situação dessa natureza onde ela não está pensando em relação ao resultado, ela não está. Se você conseguir demonstrar na prática que ela está assim, que se dane em relação à gravidez, eu posso tentar a punição dela pelo dolo eventual. Mas normalmente esse tipo porque são todas viciadas, dependentes químicas em relação ao vício. Então ela pode acabar perdendo, mas o que eu tenho que demonstrar, e daí eu falo para vocês da dificuldade, é a indiferença, ou seja, quando o consciente pode causar e falar que se dane. Porque normalmente ela usa, não é para isso, porque ela é dependente. E acaba resultando nisso. Isso nós temos, gente, dia e noite, né? Infelizmente, esse tipo de procedimento ocorre a todo momento. E perceba, não é encaminhado isso para a polícia, porque você teria que ter aquela situação, olha, não estou nem aí com o feto, que se dane o feto. Mas se eu quiser isso, obviamente, eu posso reconhecer o dolo eventual. Mas não é o que acontece nesse tipo de exemplo que você está dando, porque o que ocorre é pessoas dependentes químicas que acabam utilizando a droga. Se você for aqui nas praças, aqui você vai verificar várias dessas situações. E uso justamente pela dependência. Agora, se você tiver esse elemento, essa demonstração de que ela não está nem aí, deixou claro, olha, você vai perder, que se dane, não estou nem aí. Agora, eu não quero. A maioria. Eu não consigo deixar de usar a droga. Entendeu? Com isso, eu não consigo demonstrar dolo eventual. Agora, se porventura eu tiver a demonstração de que ela está, tanto faz, que se dane, se eu perder, para mim é indiferente. Aí sim. Entendi. Obrigada, professor. Se a gente pudesse aceitar todas essas situações, gente, a gente ia ter diuturnamente de aborto por dolo eventual a todo momento. Vamos lá. Artigo 127. Já foi? Não. Vamos lá. Artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Bom, então a primeira
a observação que a gente faz em relação a esse artigo é que é uma causa de aumento de pena. Embora a gente verifique no código que diz lá, forma qualificada, eu já adiantei lá para vocês. Isso não é uma figura qualificada, porque não está alterando o preceito secundário. Aqui está havendo a majoração da pena em 1/3 ou até mesmo dobrada, se vem um daqueles resultados, lesão grave ou morte. Portanto, nós estamos diante de causa de aumento de pena. Isso é uma circunstância, gente. Essa circunstância está ao redor do fato principal, né? O que nós aplicamos? O que tem a mais? Quer dizer, o aborto já existe. Primeira coisa, a gente tem que perceber qual é a extensão para a aplicação do artigo 127. Ou seja, o 127, vocês viram, diz lá desde o início as penas combinadas nos 2 artigos anteriores. Eu estou no 127. Portanto, essa causa de aumento de pena só se aplicam aos artigos 125 e 126. Ou seja, não há aplicação ao artigo 124. Até porque, no 124, nós teríamos a gestante provocando o aborto, ou seja, se há uma autolesão, a autolesão não seria punida, né? Mas o que é interessante a gente analisar aqui é aquela situação que nós já discutimos no 124, ou seja, a possibilidade do concurso de agentes no 124. E não vamos voltar toda a situação, mas vamos lembrar o que era. Nós defendemos a teoria, né, a corrente, que permite participação no 124. Lembra disso? Então, isso é importante a gente prestar atenção. Se eu admito participação no artigo 124, diferente daquela segunda corrente que diz que o partícipe sempre vai responder no 125 e 126, né, eu, ao admitir a participação no 124, então, aquela situação do namorado que convenceu a namorada, vamos ficar nesse exemplo simples, namorado convenceu a namorada, ele é partícipe do 124, correto? Ele não terá majoração de pena caso a gestante suporte lesão corporal de natureza grave durante a prática do aborto feita pelo médico e nem terá aumento de pena caso a gestante venha ao óbito decorrente das manobras abortivas. Então, quem defende a primeira corrente tem que entender que se eu aceito o partícipe no 124, o 127 não vai ser aplicado a ele. Ou seja, o namorado, naquele exemplo nosso, não teria pena majorada, porque o 127 diz as penas combinadas nos 2 artigos anteriores, 125 e 126. Vai cair, gente, daqui 1 minuto, aí eu vou retomar novamente para terminar e depois fazer a chamada, tá bom? Entenderam essa parte? Então, primeira situação, só se aplica no 125 e 126. Para quem que é isso aqui? É para o terceiro, né? No exemplo que nós estamos dando, para o médico, ou para a enfermeira que está sendo partícipe do médico, né? Ele provocou o aborto e, no procedimento, em decorrência da conduta dele, ela suportou lesão corporal de natureza grave. A pena é aumentada em 1/3. No decorrer do procedimento, houve hemorragia, a vítima veio ao óbito. A pena será aplicada em dobro, né? Então, neste caso aqui, aplicada a quem? Ao médico e à sua auxiliar, que seria, nesse caso aqui, partícipe do 125 ou 126.